Fala galera, Nicole e Eduardo do Mochilar Eu Preciso. Nós estamos na Austrália com o visto Work and Holiday, que nos permite trabalhar e viajar pelo país. Estamos na Austrália com o visto Work and Holiday há um ano. Há um ano? Um ano. Esse é filma ali, o Zemu ali, ó. Ah, que bonitinho. Esse é um exemplo de vida selvagem na Austrália, que é o que mais tem, que tu vai dirigir, tu vai encontrar canguru, tu vai encontrar emu. Forest. A gente tem um vídeo que a gente fez quando a gente completou 6 meses de Austrália, que foi justamente para falar sobre as primeiras impressões. Nesse vídeo a gente até fala sobre a vida selvagem, a gente fala sobre como é a busca por emprego, salários, como é a simpatia da galera, clima, tudo isso. A gente fala tudo assim sobre primeiras impressões do país. Então, faz algumas comparações inevitáveis com a Nova Zelândia. Então a ideia desse vídeo não é fazer uma nova edição desse vídeo, porque as nossas impressões muito continuam as mesmas depois de um ano desses 6 meses, né? Sim, Depois de depois 6 meses meses. desses 6 meses. Então qual é a intenção desse vídeo aqui? Acho que a intenção é a gente fazer aí uma recapitulação, uma retrospectiva do que rolou nesse primeiro ano, o que valeu a pena, o que não valeu, enfim, realmente fazer uma retrospectiva, acho que é isso. Vamos começar do início, mas o início mesmo. Acho que a Nicole não sabe, mas agora eu estava aqui escrevendo um trecho do nosso e-book, que a gente está preparando um e-book sobre o Work Holiday Visa da Austrália agora, para auxiliar aí quem for aplicar por conta própria, né? Porque é um visto que ele é feito para tu aplicar por conta própria, mas pode ser muito confuso fazer isso sozinho. E a intenção é deixar bem explicado todo o processo, mas também tem muito das nossas experiências lá também. Estava escrevendo o capítulo que é o nosso relato justamente de como foi a nossa chegada e como está sendo a Austrália até agora para nós. E aí eu estava escrevendo sobre a sensação que foi quando a gente estava vindo para cá, quando a gente ainda estava lá na Nova Zelândia e faltava alguns dias para a gente chegar aqui, que mesmo com toda a bagagem de experiência no exterior, de 3 anos de trabalho lá na Nova Zelândia, já ter tido o Working Holiday Visa, mesmo que em outro país, já ter a vivência do inglês, tudo isso, a gente estava nervoso, inseguro, será que a gente vai conseguir emprego, será que a gente vai se dar bem ou não? Então a gente só imagina como é a cabeça de alguém que nunca teve essa experiência no exterior antes, né? O nervosismo que deve ser. Cílio aqui, peraí, que tá me dando a guria. E tem mais uma coisa. Faz um pedido. Eu não fiz nenhum pedido e ficou comigo. Sempre. Nesse processo todo, a gente estava esquecendo do principal conselho que a gente dava para quem estava indo com o Work Holiday Visa para Nova Zelândia, né? Que é calma, não entre em pânico, que tudo vai ser menos difícil do que tu imagina, que as coisas se ajeitam. A gente estava esquecendo desse conselho, né? A gente estava esquecendo para nós mesmos. Acho que era assustador também estar saindo de um país tão pequenininho ali como a Nova Zelândia e se mudando para um país continental como a Austrália, do tamanho do Brasil, sabe? Acho que isso teve uma grande influência, porque justamente nos abria assim um leque de possibilidades do sentido assim, para que canto desse país gigante a gente vai, sabe? Onde a gente vai encontrar a melhor oportunidade. Mas é claro que a gente acabou fazendo o que a maioria das pessoas fazem, que é chegar na cidade de Sydney. Pé direito. Pé direito. Sydney não foi, tipo, a gente queria ir pra Sydney. Ela era a escolha mais lógica. Por quê? Porque era a passagem mais barata. Era uma cidade grande, onde é fácil resolver as burocracias iniciais que tu precisa resolver quando chega no país. A gente também conseguiu ali uma moradia nos 2 primeiros dias, né? Que foi a Fernanda, uma seguidora nossa. Olha ali. Aranha já. Não, olha aqui. Ai, que fofo. Que amor, gente. Entramos na casa certa. Mas depois a gente já se mudou pra casa de um cara brasileiro que a gente conheceu por contatos, assim, que ele ia tirar férias no Sudeste Asiático. Não, também nosso seguidor. Ele não era nosso seguidor, não? Não. E aí a gente alugou o quarto dele por um curto prazo de 10 dias. 10 dias esses que a gente se deu como prazo para resolver a nossa vida e saber para onde a gente ia ir. E aí entra o outro fator que nos levou a escolher Sydney, que é fácil ir de Sydney para qualquer lugar da Austrália, ele pegar um voo, e a gente estava disposto a ir para qualquer lugar que nos oferecesse um bom emprego. Então esse era o plano, assim que a gente chegasse, a gente queria já começar a trabalhar. Então a gente também tem vídeo aqui no canal mostrando os nossos primeiros passos na Austrália, que é justamente essa parte burocrática e procura de emprego, e basicamente esse foi o nosso início da Austrália, né? Os primeiros 4 dias a gente estava com as principais burocracias resolvidas, que era plano de celular. Middle one is the most popular one, 68 for 180 GB per month. 300 GB one,
74. Então, we go for this one then. Sure thing. Inclusive, façam Telstra se vocês forem vir para áreas isoladas como essa que a gente está aqui. Telstra é a única que funciona. Vários pontos aqui que tem sinal nenhum, mas tudo bem. Sim, porque quem que vai usar os canguru também? Também não tem que ter sinal. Azema. A conta no banco, a You both are here on what visa? working holiday. Working holiday. I'll need to see your respective visas as well. A TFN, que é tipo o CPF daqui. O RSA, que é para trabalhar em bares, vendendo bebidas alcoólicas, e o White Card, que a gente nunca usou, que é para trabalhar em obras, né, construções. É as certificações mais básicas que tu pode fazer. Tem muita certificação aqui na Austrália, né? Mas a gente queria ter essas certificações básicas para, se a gente achasse um emprego que requisitasse elas, a gente já poderia começar imediatamente, não precisaria Sim. fazer e tal. Saindo de Sydney, porque a gente conseguiu um trabalho, e conseguimos nosso primeiro trabalho na Austrália, só que esse trabalho era lá do, literalmente, estou usando corretamente a palavra, do outro lado do país, no Northern Territory. Não foi fácil, tá? Foram tipo centenas, literalmente centenas Fora. de aplicações. A gente tinha alguns filtros, né? Dá pra dizer. A gente queria muito que o nosso primeiro trabalho, na verdade, já fosse o trabalho que nos possibilitaria futuramente renovar o nosso visto. Então, a gente queria fazer aqueles 88 dias que permitem a renovação por mais um ano. Inclusive, o e-book vai explicar direitinho sobre esses trabalhos, o que são os 88 dias, o que conta, o que não conta, blá, 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 blá. Exato. E normalmente esses lugares são lugares mais isolados. Chegamos em Darwin, que é a cidade, a capital, né? Dá pra dizer, né? É a capital. Não, é a capital. Eu fiquei na dúvida. Chegamos de Sydney, com toda essa Austrália, a gente precisa diminuir isso. Tá foda se mexer. E é um calor muito mais forte do que o de Sydney, porque é úmido, é um calor úmido. Já tô suando. Tomara que a gente trabalhe no ar-condicionado. Tomara. A partir de lá a gente pegou um ônibus e foi até Adelaide River. Adelaide Ou River. seja, 10 dias depois que a gente chegou na Austrália, a gente já estava trabalhando. A gente conseguiu esse emprego 6 dias depois ali de chegar na Austrália. E tem vídeo aqui no canal também mostrando como foi essa procura e como foi a nossa viagem até lá. Normalmente vai ter vídeo aqui no canal, né? É, a gente sim, sempre sim. fala, e tem vídeo aqui no canal. Essa é a nossa nova casa. Tchau, ônibus. Vamos lá. Então, chegando na grande Adelaide River, que a gente sempre brinca, né? Que foi aquele lugar onde tanta coisa aconteceu. E não só foi a nossa primeira experiência de trabalho ali, como também foi o lugar onde a gente fez as primeiras amizades na Austrália, por consequência. Lá a gente tinha uma acomodação gratuita, o que nos foi muito útil, porque a gente conseguiu guardar mais dinheiro, né? Opa! Pode entrar. Nossa, que natural. A verdade é que esse quarto a Nicole falou pra não botar em 0,5 porque dá a impressão errada, mas ele é grande. Ele é grande. Ele é bem grande, na verdade. Daí parece que ele é imenso se tu botar em 0,5. A gente tinha outros benefícios lá, como 50% lá na alimentação também. Mostrar pra vocês como funciona pra vir pedir a comida, né? Aqui é a tábua dos especiais. Então todo dia tem um especial diferente. Um pro almoço, um pra janta, um durante o dia inteiro. E aqui é a cozinha, né? Hey Dan, how are you? Hi, Oh, Eduardo, good. how are you? Good. Good. I'm gonna order one special, please, Oh, no problem. with some special things. Okay. Mash instead of chips. No. Chips. No, I don't want chips. No, chips, please. Okay, forget about that. Salad, just lettuce and tomatoes, please. Is that everything? That's it, yeah, just one. And don't forget the 50%. 17.50. How do you want the steak cooked? Medium well, Medium well? please. Okay. Bastante horas, então... Eu fiz aí uma média de 50 horas semanais nesse trabalho Eu lá. fiz era um pouco menos, era bom. 40 40 e poucas horas, mas ainda assim excelente, estava bem dentro do que a gente buscava. O que a gente não esperava era todos os acontecimentos aleatórios daquela pequena cidade de 250 habitantes, né? uma Austrália bem diferente do que tu vai ver nas grandes cidades da costa. Brisbane, Totalmente. Sydney, Melbourne, Adelaide. É uma região com muitos aborígenes, né? Que é a população indígena da Austrália. E tem uma Então- ruptura muito grande entre esses aborígenes e Sim. os brancos, os colonizadores que vieram depois, né? Tem toda uma história que não ficou no passado, tem rachas muito grandes ali das culturas. Sim. E
infelizmente tem muitos problemas, muitos problemas, e muita violência nessa região também. Eles são bem marginalizados, assim, e foi um impacto para nós, na verdade, porque talvez por a gente ter vindo da Nova Zelândia, talvez pela proximidade, a gente faz muita comparação com a população indígena de lá, né, que são os maoris, e é totalmente diferente, tipo, totalmente diferente. E em Adelaide River a gente vivenciou um pouquinho dessa realidade aqui na Austrália. Não sei se vem ao caso a gente mencionar tudo que aconteceu lá, porque eu acho que a gente ficaria aqui, ó, basicamente muito são tempo, né? crimes contra a propriedade lá, que era tipo recorrente, toda semana acontecia alguma coisa. Que era arrombamento de carro, roubo de carro, tenta entrar no bar para roubar as bebidas, tenta entrar na loja de conveniência de noite, arromba. Então, tipo, a gente viu muita coisa acontecer lá. Era muito caos, assim, o tempo todo, toda semana tava acontecendo alguma coisa. Né? Tudo com vidro, né? Eles quebraram o vidro da porta da frente, entraram na loja, foram até o armário o armário não, né? A geladeira ali onde ficam as bebidas alcoólicas. Era só abrir, não estava trancado, mas eles quebraram a porta de vidro daquele armário também. Pegaram as bebidas e aí quebraram a janela para sair. Então eles quebraram 3 vidros. Parece um filme de comédia. No fim das contas, a gente ficou 7 meses lá. Muita gente falando, inclusive nossa família. Ah, vocês têm que ir embora daí. Ah, porque não sei o quê. E a gente tentou. A gente tentou ir embora de lá. Quando fechou os 3 meses ali, a gente já tinha atingido a meta para renovar o visto. Eu tentei, novamente, eu comecei a aplicar para vários trabalhos. E novamente, todos que respondiam assim, a gente até recebeu proposta para ir trabalhar em estação de esqui, mas que não valia a pena, o salário era muito inferior e tinha que pagar muito caro por acomodação, não valia a pena. Recebemos propostas de outras roadhouses, que daí seria mais ou menos o mesmo esquema que ali, né? Trabalhar em pub, trabalhar na loja de conveniência, fazendo housekeeping, mas ou pagava menos, ou oferecia menos horas, ou não tinha acomodação gratuita. Aí colocando na balança, a verdade é que não valia a pena, por mais exaustivo que estava sendo. A gente entrou numa zona de conforto, né? Era uma zona de conforto um pouco desconfortável. Tem um ditado pra isso, não é? Tipo, é melhor ficar com um inimigo que tu já conhece do que... sei lá, né? Um ditado assim. Tem um ditado assim. O inimigo, no caso, os nossos chefes, né? Porque a gente também tinha certos problemas com eles ali. Então tinham várias coisinhas, sabe? Mas especificamente em relação à segurança, que era a preocupação das pessoas, da galera que nos acompanha, da nossa família, a gente falava... This is Brasil! Aqui é Brasil, porra! Entendeu? Tipo... Apesar de terem tentado entrar no nosso quarto enquanto a gente dormia, né? Porque aí eu ouvi mexerem na maçaneta, né? Tentando abrir a porta. E é bem fácil abrir a nossa porta ali. Se tu botar uma faquinha, tu consegue destrancar ela. E daí, antes de destrancarem, antes de eu saber o que estava do outro lado, né? Porque podia ser uma criança zoeira ou podiam ser 7 adolescentes com machados e machetes. Eu peguei e levantei gritando assim no meu melhor, mais aterrorizante, filho da puta! Assim, comecei a gritar em português, assim, porque eu acho que gritar numa língua estranha, eu acho que pode intimidar um pouco mais, sabe? Estranha não, estranha. Comecei a gritar todos os palavrões que eu conhecia e comecei a bater na porta de volta. E peguei, abri a porta, assim, nem sei se eu deveria ter aberto a porta, mas aí eu só vi uns vultos, assim, correndo, assim. Enquanto isso... tá paralelamente Nicole gritando socorro. Na verdade, eu não lembro. Eu não sei se eu gritei socorro ou help. Vai saber, né? Se eu usei o meu inglês ali nesse momento, eu realmente não lembro. Eu só sei que eu comecei a gritar e eu tremia. Mas tremia tanto, assim, ó. Olhava pra minha mão, tremendo. Ai, gente, foi terrível essa situação. Eram coisas ruins a nível Austrália, no sentido de que tu não imagina viver esse tipo de coisa na Austrália, que é o país de primeiro mundo, esse onde vídeo as pessoas vêm pra cá e vivem coisas incríveis e maravilhosas, entendeu? Sobre isso, a gente realmente precisa recomendar esse vídeo, com certeza vai estar aqui indicado, que é sobre esse período, tudo que a gente viu acontecer lá, sobre a violência nessa área, blá blá blá, e explicando também os porquês disso tudo. Bom, ficamos 7 meses lá. Eram para ser 3, ficamos 7. Por quê? No fim das contas, não foi só sobre estarmos na zona de conforto desconfortável. Era também sobre juntar dinheiro. Porque a gente ia ter uma viagem para o Japão, que a gente estava muito sonhando com isso. A gente ia ir para o Japão com a Cacá, irmã do Eduardo. E, pô, não faz muito sentido ao mesmo tempo sair daqui e ir para sei lá qual canto do país para ficar um curto tempo nesse
trabalho, que normalmente eles pedem pelo menos 3 meses, para depois ir para o Japão, para depois voltar e procurar por um outro trabalho. Então fazia muito sentido para nós ficar até a nossa viagem. Porque à medida que a gente foi procurando novos empregos e não conseguindo, cada vez foi se aproximando mais a viagem e justamente não fazia sentido mais trocar, né? E aí fomos embora, então, de Adelaide River. Depois de 7 longos meses. E aí tem a nossa playlist de vídeos pela nossa viagem no Japão, que foi muito especial. Muito foi legal. Um sonho realizado mesmo. Esse é o nosso último vídeo no Japão. Vocês nos acompanharam enquanto conhecemos os templos e religiões, nos divertimos nos parques temáticos, nos emocionávamos com as histórias, nos deliciávamos com a culinária e nos surpreendíamos com as loucuras japonesas. E embora tenhamos feito muito, ainda foi pouco para o tanto que esse país tem a oferecer. Nesse nosso último vídeo, vocês vão acompanhar momentos dos nossos 3 últimos dias de viagem, onde fizemos 3 coisas que não poderíamos deixar de fazer antes de ir embora. Antes, só voltando aí um pouquinho, a Dora vai colocar um efeitinho aqui de voltar, para Adelaide River, porque a gente esqueceu de mencionar 2 coisas extremamente importantes que aconteceram lá, que foram muito significativas nesse nosso primeiro ano de Austrália, que foi a primeira vez que o Eduardo sofreu xenofobia. Primeira e única, eu acho, né? Foi um Bogan australiano, que a gente não falou muito sobre os Bogans, mas lá no território do norte haviam bastantes, que são mais os australianos meio chucros, assim, ignorantes, que no interior, assim, e realmente ignorante no sentido da palavra de ignorar o mundo à sua volta, o exterior, que tem no exterior, assim. Então, uma pessoa que pediu uma coisa lá no bar, que eu não sabia o que era, e foi ignorante comigo na resposta, e aí eu respondi a ele que ele não podia me tratar daquela forma. No fim, mandou eu voltar pro meu país, né, o clássico da xenofobia, volta pro seu país. E aí tive essa intercorrência nada agradável que passei lá. Que tem vídeo aqui no canal, não queria dizer isso, mas tem. E tem também o vídeo que a gente gravou falando sobre voltem pro país, então. Volta pro país de vocês, então. Porque toda vez que a gente fala sobre coisas ruins que acontecem, né, surgem esses comentários: ah, não tá bom, não reclama que tu não é australiano, volta pro Brasil. Dos próprios brasileiros, né? Infelizmente. Que a gente faz uma reflexão sobre por que as pessoas falam isso, por que as pessoas acham que a gente não pode reclamar de nada quando a gente está fora do nosso país. Porque puxando para outra coisa que aconteceu, que a gente não tinha mencionado, que eu sei que quem nos acompanha aqui vai daqui a pouco deixar um comentário, caso a gente esquecesse de mencionar isso, que foi quando fomos expulsos do posto de saúde lá da região, que simplesmente, né, se recusaram a nos atender, nos trataram extremamente mal e chamaram até a polícia para nos tirar de lá. E a loucura desse acontecimento aí é que a gente estava com razão de estar lá pedindo o que a gente tinha, porque a gente tinha direito de pedir o que a gente estava pedindo, que era, no caso, a vacina da Covid ali, que é de graça para todo mundo, independente do visto, cidadania ou não. E queriam nos cobrar para isso, e a gente lutou pelos nossos direitos, e nossos direitos foram negados. E mesmo tomando algumas atitudes, que foi mandar e-mails para superior lá daquele posto de saúde, mandar e-mail para vários órgãos do governo, não deu em nada. Inclusive, recebemos uma resposta dizendo que um órgão lá de enfermagem do território do norte estava do lado deles, porque tinha testemunhas dizendo que eu fui agressivo, não sei o quê. E, cara, eu penso, se fosse dar ruim pro meu lado, se eu não tivesse filmado tudo, porque felizmente eu tinha tudo filmado, né? Se viessem, sei lá, me processar alguma coisa, tipo, a filmagem sou eu super calmo, falando super calmo com a mulher, tudo, inclusive tá aqui no YouTube, né? Like inquiring to get the service And that's where it is. And that's all I can do. Yeah. I'm not going to argue with you. End of story. But please. No, You didn't even want to read the email that I got from an you can official. leave. But why are you being difficult with me? I just want to get Because the I've given you all the help I can give you. Out. But you didn't want. Excuse me. No, out. Are you really the only person I can talk to? Okay, you can call the police. I'm just trying to talk with you. No, I'm not having a discussion. Out. E testemunhas dizendo que eu fui agressivo com os funcionários. Cara, uma tristeza, né? Uma sensação de impotência. Era a mulher da recepção que não tinha noção do que estava acontecendo, sabe? Sei lá. Que, enfim. Foram situações bem ruins, mas que eu acho importante dizer que 99% das interações que a gente teve aqui na Austrália nesse 1 ano foram positivas, foram pessoas receptivas,
interessadas em saber onde a gente era, desejando boa sorte aqui, desejando boa viagem. Então, não queremos que as pessoas fiquem achando que a Austrália é assustadora para imigrantes, porque arrisco dizer que é melhor do que a maioria dos outros países aí do exterior, que a gente também vê relatos. E também é claro dizer que a gente sofreu pouco com essa xenofobia, até muito porque nós somos imigrantes brancos, né? Uma cultura ocidental. Daqui a pouco, né, imigrantes de cultura oriental, brasileiros de pele preta ou indianos, que tem muitos aqui, né, tenham aí outra vivência. A gente, obviamente, sempre fala da nossa percepção, né, das nossas vivências, no caso. Bom, agora sim, o Japão ele não faz parte dessa retrospectiva de um ano de Austrália, por não se tratar de Austrália, mas foi no Japão que a gente começou já a procurar pelo nosso segundo trabalho. Sim, nos últimos dias ali do Japão, eu já estava preocupado com esse mesmo sentimento de, meu Deus, estamos voltando para a Austrália, não tem trabalho, não tem trabalho. Mas não tem trabalho, mais ou menos, né? Porque quando a gente foi pro Japão, a gente meio que tinha um trabalho engatilhado ali aos arredores de Melbourne, que era um trabalho num vinhedo. Só que, pelo visto, o cara não tava, né? Eu não tinha sentido firmeza, porque a data de começo desse trabalho, a gente ainda tá no Japão, daí inicialmente ele disse que não tinha problema, mas eu realmente não tinha sentido essa firmeza, e aí quando a gente tava no Japão ele falou que não ia rolar, que o chefe não ia esperar por nós. E aí tá, beleza, comecei a procurar por novos trabalhos, mandando novamente dezenas e dezenas de aplicação de emprego, até que uma mulher nos respondeu e fizemos uma entrevista online, diretamente de Tóquio com ela, conversamos com ela, com um parceiro dela. Olha só, é muito chique, né? Fizemos uma entrevista de Tóquio para ser contratado na Austrália. Para trabalhar num camping. Para trabalhar num camping. Fazendo tudo. Ficava no interior da Tasmânia, 1 hora de Hobart, que é a capital da Tasmânia, numa cidadezinha chamada Port Arthur, que é uma cidadezinha muito turística. Então era um camping onde realmente as pessoas iam lá turistar em Port Arthur e ficavam nesse camping aí, que também tinha quartos, tinha cabanas. É lá que tem o maior ponto turístico, assim, o ponto turístico mais visitado, que é as ruínas da prisão, que também tem vídeo aqui. Essas aqui atrás de mim são as ruínas da prisão de Port Arthur, que em 1996, já estabelecida como a principal atração turística da região, foi palco do maior massacre da história da Austrália. Um atentado que matou 35 pessoas entre turistas e residentes e que mudou para sempre a legislação sobre armas do país. É legal parar para pensar que tá bem documentado esse nosso primeiro ano de Austrália. Sim, aqui, com né? certeza, né? Se não quiser perder o segundo ano de Austrália, se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal. E esse camping era num lugar muito lindo. Ai, que lugar lindo. Natureza. Foi o lugar mais bonito que a gente trabalhou na Austrália. Agora sim, hein? Agora sim, Austrália, né? O que dizer sobre esse lugar que a gente vem todo dia, né? Depois do trabalho. Todo dia a gente vem aqui, fica lendo um livro na beira da praia, vai dar um mergulho gelado, faz yoga. Essa é a nossa rotina, todo dia. E arrisco dizer que eram os melhores chefes, por mais que a gente tenha tido alguns probleminhas ali no final, né? Sempre rolam uns atritos. A gente achou que queriam que a gente saísse da casa, só que na verdade a gente descobriu que não era exatamente eles, e sim os novos mochileiros que tinham chegado ali. Só que no geral, assim, eles eram pessoas muito gentis, inclusive fizeram uma janta pra gente. Eles falaram que a gente teria uma acomodação, uma casa só pra nós, até uma casa exageradamente grande. 3 quartos, sala, 2 banheiros, cozinha. Pra quem morou num carro na Nova Zelândia, aquilo lá era uma mansão. Só fiquem ligados, ó, propriedade privada. Eu achei que tu ia falar, não reparem na bagunça, sendo que a gente arrumou a casa pra mostrar aqui no vídeo, né? Essa é a nossa sala de jantar. Aqui temos a cozinha. Coisa bem legal é que ela é super equipada, né? Aqui temos uma sala, gente, enorme. Aqui tá a parte gigantesca da casa, né? Eu tinha medo de andar lá dentro, não pagávamos nada pela casa. E foi um dos motivos que nos levou a aceitar esse trabalho, porque quando a gente conversou com ela, a gente não tinha muita certeza, porque afinal de contas seria uma carga horária muito inferior ao que a gente está acostumado, né? 20 horas por semana, eles falaram que seria em média. Mas aí, como a gente estava, né, muito cansado do nosso trabalho em Adelaide River, que tinha sido, poxa, por 7 meses,
A gente fez aí uma viagem insana pelo Japão, sem parar um dia sequer, caminhando quilômetros e quilômetros por dia. A gente pegou e falou, Topamos trabalhar quer menos. saber? Topamos trabalhar menos. Vai ser só por um mês, de qualquer forma, né? Que era o combinado ali com eles. E é isso, vamos lá, né? Também porque é na área onde tem muita colheita de cerejas, que era o nosso plano. A gente queria começar ali em dezembro a trabalhar na colheita de cerejas, então não dava para se comprometer com outro emprego por 3 meses, por 4 meses. Então esse emprego de curto prazo para a gente descansar estaria perfeitamente ali, né? Pra gente descansar trabalhando. Descansar trabalhando, mas menos do que a gente tá acostumado. Só que acabou que a gente trabalhou mais. A Nicole trabalhou um pouquinho mais do que Eu as trabalhei, 20 horas. o meu acabou dando uma média de 25 horas e o Eduardo... Mas eu acabei sendo full time. Eu trabalhava mais de 40 horas semanais ali como tiozinho Só uma da manutenção. coisinha. Muita gente deve achar meio tosco quando a gente solta no meio do que a gente tá falando umas palavras em inglês, né? Ah, se vocês fossem morar fora assim, vocês iam entender, porque é inevitável. A gente, quando a gente tá falando em inglês, a gente também solta umas palavras em português, tá? Então não nos levem a mal, mas é bem inevitável, É né? inevitável. It's inevitable. E aí, assim, nesse camping, que era pra gente meio que fazer de tudo, o Eduardo de fato fez de tudo. Inclusive até coveiro ele foi. Fazia Então, manutenção dos jardins, fazia manutenção ali da pia quando entupia. Tudo. Eu vou botar alguns trechos aí de alguns trabalhos aleatórios que eu já fiz por aqui. Cada dia eu tô fazendo umas coisas diferentes, principalmente nessa parte da tarde. Eu até ajudei em algumas outras coisas, né? Fiz uns outros trabalhos de pintura e coisa ali. Mas o meu principal trabalho era ser housekeeping, mais conhecido como camareira. Então eu limpava ali todas as acomodações, que eram belíssimas, por sinal. A gente ficou tão confortável nesse lugar que a gente acabou ficando quase 3 meses. A gente ficou 2 meses e meio. A gente saiu ali um pouco antes do Natal, porque chegou novos mochileiros, porque a gente já tinha dito pra eles que a gente ia sair pra colheita de cerejas, e eles tiveram que ir atrás de novos mochileiros. Chegaram esses novos mochileiros e acabou Foi aí que deu o rolê da acomodação. Acabou que a colheita de cerejas demorou mais para começar do que a gente estava esperando, então a gente acabou ficando mais, só que aí não tinha trabalho para nós e para os novos mochileiros ao mesmo tempo, e aí começou a dar esses meio que conflitos. Eles estavam incomodados com a gente na casa, sendo que a gente chegou primeiro. Só que eu acho que eles foram prometidos uma casa só para eles. Eles foram prometidos. Só que, muito, sei lá. Rolou um pouco de egoísmo ali, foi uma situação bem chata, a gente ficou chateado na real. E daí a gente, foda-se, vamos sair então. E aí depois a gente fez das tripas coração, entendeu? A gente saiu dali realmente quase ali na véspera de Natal. Tô tentando só tenta lembrar. manter mais firme. Pra ele falar, porque eu não aguento mais segurar esse seguro tripé. aqui, ó. Eu tô com muita dor, cara. Vou segurar um pouquinho que a Nicole tá cansada. Que seguro, né? O Eduardo dirigindo, mas tá, Não tem trânsito. não tem. É importante dizer também que durante esse trabalho no camping, a gente comprou o nosso primeiro carro na Austrália. O Floquinho. O Floquinho. Não é? Qual que tu disse que é o Floquinho? Não sei, eu sou péssima com carro, não A reconheço. Nicole acha que a gente tá mais grande do que a gente realmente tá. Gente, é tudo igual pra mim. Um dia, Nicole. Um dia vai ser um SUV assim. De marca. Todo carro tem uma marca, né? Ah, tá, demais. Eu também não entendo bosta nenhuma de carro, mas é só um carro mais caro. Com certeza mais novo, mais caro, maior. Lá o Floquinho. Lá, será? É ele. Ali o Floquinho. Dá um abraço nele. Qual dos dois, na verdade? É o da frente? Qual tu prefere que seja? Seja de trás. É o de trás. Nossa, eu tô um bagaço na laranja. Ó, tá limpinho, né? Sim, tá bem limpinho, bem novinho. Eu gostei dele, simpático, Floquinho. A gente foi pro show do Paul McCartney, obviamente a gente pegou um avião ali pra ir, porque a outra alternativa só se fosse de balsa, porque a Tasmânia é um estado isolado ali da ilha principal da Austrália, né? Então ela fica ali num cantinho, ela é menorzinha.
quando voltamos para Hobart, a gente comprou um carro que a gente negociou em tempo recorde, assim, ó, em questão de 3 horas eu visitei o carro, foi o primeiro que a gente viu, porque justamente queria se livrar dessa burocracia de uma vez, a gente precisava de um carro, seja para nos dar liberdade para ir comprar coisa em supermercado, porque Port Arthur também era isolado, não tinha supermercado, a gente precisava dirigir até Hobart, tudo isso, quanto para a colheita de cerejas, né, que é inevitável tu ter um carro porque tu precisa se deslocar entre os pomares de cerejas. Pagamos $6.000 pelo floquinho, foi um preço bom, era um carro bom, bem confiável, assim, pequenininho, um Kia Rio bem econômico, tinha 120 mil quilômetros e nos serviu super bem pelo período que a gente teve ele. Foi com ele que a gente saiu do camping e fez uma pequena road trip ali pela costa leste da Tasmânia. E aí a gente passou um Natal com os nossos amigos do Lata House. Em barracas, foi road muito trip, legal. A gente ficou dormindo em barracas. Em barracas não, né? Uma barraca só. É, em barracas. Muito bonito o pôr do sol. Meu Deus, Nicole. Vai, vai. 1, 2, 3 e... Coloca ali o tênis, não atira. Muito bonito o pôr do sol, mas tá muito frio. Segura de novo. Ela não aguentou por muito tempo, viu? Falei. Foi a primeira vez, e praticamente única até agora, né? Que a gente viajou pela Austrália, né? Que a gente fez uma pequena road tripzinha ali. Dá pra dizer que foi a nossa primeira viagem pela Austrália. Porque quando a gente tava lá em Adelaide, meu Deus, tanta coisa aconteceu que a gente realmente passou batido. É claro, a gente conheceu um pouquinho da região, apesar de não ter carro. A gente conheceu parques nacionais, várias cachoeiras, algumas trilhinhas, mas sempre era um bate-volta ali, não eram viagens, né? Quando conseguia ali carro emprestado, alguma coisa, exato. Parada de vocês estão mordendo minha bunda. E essa, de fato, acabou sendo uma viagenzinha, né? Que a gente fez ali nosso roteiro, foi parando ali até encontrar eles. E depois a gente já se direcionou de volta para Hobart para se instalar na casa que a gente tinha alugado de um casal de brasileiros que estava indo viajar. E que alugou a casa por curto prazo pra gente, então a gente ficou lá um mês, a gente ficou do dia 26 de dezembro até o dia 28 de janeiro, então foi um pouquinho mais de um mês aí que a gente teve a casa só pra nós. Para ter uma acomodação durante a colheita de cerejas, que viria a ser o nosso terceiro trabalho. Porque a gente já sabe o quão cansativo, já sabia quão cansativo é uma colheita de cerejas e a gente queria ter esse cantinho e era uma casa muito boa. Era uma casa muito aconchegante. Tinha uma TVzona. Falei pra Nicole que essa é uma casa que eu adoraria ter no futuro, né? Porque é cheio dessas plantas, aqui eles curtem essa vibe e tem muito contato com a natureza, né? Porque aqui, ó, tu chega aqui nessa varandinha excelente também. Tu tem essa vista maravilhosa aqui para a floresta, para o mato. E a gente está pagando aqui $300 porque a gente se comprometeu a ficar o tempo todo que eles vão sair de férias, né? Então isso é bom para eles, bom para nós. Também teve isso. Tem esse baita quarto aqui também, então estamos muito bem equipados para a colheita. Só que eles voltaram antes da colheita de cerejas terminar, então a gente teve que se virar para arranjar outra acomodação até o fim da colheita. E aí a gente teve a experiência um pouco traumática aí de fazer House City, né? Que foi cuidar da casa de uma outra mulher, acho que ela era chilena, eu acho. Colombiana. Ela fazia empanadas, ela tinha um food truck e ela tinha uma personalidade muito, muito peculiar, assim. Ela falava uma coisa e daí depois ela esquecia o que ela tinha dito pra gente, falava outra coisa totalmente diferente. E aí ela não sabia o que mochileiros faziam, entendeu? Ela não entendia como é que a gente vivia. E ela era meio que desconfiada, mas ao mesmo tempo ela confiava na gente.
E aí era pra gente cuidar do cachorro dela também, e depois ela mudou de ideia. E aí ela foi pra China. Ela falou que não confiava na gente pra cuidar do cachorro. Foi bizarro. Foi bizarro. Só que daí ela viajou e a gente ficou com a casa só pra nós, cuidando da casa, e aí foi bem melhor. Ela ficou sei lá, uns Foi bem 4 melhor. dias com a gente, 5 dias. Só que depois ela nisso, viajou. a gente tá falando só da parte de acomodação, né? Rolou toda a colheita de cerejas. No fim das contas, a colheita de cerejas, ela durou o quê? Um mês. A gente começou no dia 6 de janeiro. Ela demorou mais do que a gente esperava, porque na Nova Zelândia ela começava ali no meio de dezembro. A gente teve que ficar correndo atrás dos contatos que a gente tinha, que teoricamente tinham nos oferecido trabalho para colheita, mas que depois não respondiam mais. Bem chato mesmo. Foi. Assim. Isso é uma constante aqui da Austrália, tá sendo. Parece que tu precisa ficar correndo muito mais atrás dos empregadores do que era na Nova Zelândia, ou pelo menos na Nova Zelândia, quando tu não tinha um emprego, tinha um pouco mais de dignidade de te responder diretamente que tu não tinha um emprego, enquanto aqui é mais tipo de te deixar no vácuo mesmo. O Eduardo, ele tinha mandado e-mail para absolutamente todos os pomares da Tasmânia. O que eu fiz? Até agora foi o único emprego que a gente arranjou que não foi através do Facebook. Eu botei no Google, pomar de cerejas, no Google Maps, e achei ali, né? Ele indica no mapa a localização e cliquei e achei os e-mails das empresas e mandei para todas que eu achei. E mesmo tendo 3 anos de experiência na Nova Zelândia, foi, sei lá, 1/4 das que eu mandei e-mail que nos responderam. E 3 ou 4 que ofereceram uma vaga. Então, para ver como... E acabou Foi que difícil. a gente parou numa boa companhia, né? A gente começou numa, tá? Que era super inconstante, eles ficavam mandando mensagem no WhatsApp, hoje tem trabalho, amanhã não tem trabalho. Mas pagava muito bem por balde, pagava, né, a mais do que essa que a gente acabou trabalhando por mais tempo. Só que essa, a gente recebeu uma proposta dela e eu tinha visto nos Essa grupos... qual? Essa que a gente acabou trabalhando mais Ah, tempo, que se chama Hansen Cherries, Hansen Orchards. E acabou que eu vi nos grupos de Facebook que ela era uma mais confiável, que tinha uma temporada... É uma empresa grande, né? É uma empresa grande, ela tinha uma temporada muito mais longa do que as outras, então teoricamente teria mais trabalho por mais tempo, mesmo que ela pagasse o balde um pouco menor. Mas era muito mais constante, a gente trabalhou todo dia praticamente. Todo dia, não tinha folga. Então, assim, a colheita de cerejas, ela é sempre um período... Colheitas, né, no geral. Apesar de ser temporário, ter ali ser só algumas semanas, dependendo da colheita, né, pode ser alguns 2 meses, um pouquinho mais. É um trabalho muito intenso, muito desgastante, porque é isso, né? Um trabalho físico. E esse lugar ainda que a gente trabalhava tinha tipo uma lona em cima. Então, diferente de outras colheitas que às vezes quando tá chovendo não tem trabalho, essa tinha. Mas foi bom ao mesmo tempo, porque muito por causa da acomodação. Sim, a acomodação ajudou Fez pacas. toda a diferença. O nosso grupo de trabalho também era legal. Era Era bem... gente boa, assim. Isso é um ponto positivo da colheita de cerejas, tipo, se criam tipo times assim, né, que colhem juntos, cada um individualmente, recebendo individualmente, mas todo mundo colhe junto. A galera mochileira, né, tá É. ali na mesma, entendeu, com a mesma vibe, muitos com o mesmo objetivo. A colheita de cerejas até agora foi o único trabalho em fazenda que a gente fez aqui na Austrália, porque a Austrália tem um clima muito diferente do que tinha na Nova Zelândia, né? Que era onde a gente fez muitos tipos de trabalho em fazenda diferentes. Aqui é muito mais quente, muito mais árido, tem muito mais bicho que quer te matar. Enquanto que a colheita de cerejas acontece em áreas mais amenas, porque a cereja é uma fruta que precisa de um clima mais ameno. Então a Tasmânia, que é considerada a mini Nova Zelândia da Austrália. Exato. Por mais que a gente estivesse trabalhando no verão, janeiro, fevereiro, ainda tem um clima mais ameno. Então a gente pegava ali 20 graus no máximo, um dia muito quente estava 25 graus, coisa assim. Se tu realmente faz questão de trabalhar em fazenda aqui na Austrália, talvez a colheita de cereja seja uma boa opção aí para ti. A colheita terminou e aí a gente tinha mais alguns dias na casa da Latina Maluquinha. E aí ela já tinha ido pra China, né, nessa reta final. Então a gente ficou buscando um novo trabalho e o dia de completarmos 2 anos... 2 anos não, eita! O dia de completarmos 1 ano de Austrália estava se aproximando. E por isso, a colheita de cerejas fechou aí esse nosso 1 ano de Austrália. Foi o trabalho que fechou. Então, fazendo aí os cálculos. 3 destinos. Sydney, porque foram poucos dias, mas foi. Não, imagina, foi um destino muito importante. Foi onde a gente resolveu muita coisa. Tá.
Tem que considerar. A gente passou mais tempo em Melbourne do que em Sydney, se tu parar pra pensar. Não, nada a ver. Aí depois o território do norte, depois a Tasmânia. Então foi mais ou menos por onde a gente circulou nesse primeiro ano de Austrália. Nós tivemos 3 empregos. Nós tivemos um emprego em Adelaide River, né? Onde a gente trabalha. Nossa, pensando agora, a gente nem falou exatamente o que a gente fazia lá, né? Que a gente trabalhava no bar, a gente trabalhava atendendo no posto de gasolina e a gente trabalhava na parte de limpeza. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Aí a gente teve o trabalho no camping, que mais uma vez o Eduardo fez absolutamente tudo. Eu trabalhei na parte de limpeza. E aí tivemos a colheita de cerejas. Tivemos o Floquinho, que foi o nosso carro, então foi o nosso único carro, nosso único meio de locomoção nesse primeiro ano de Austrália. E o que mais pode entrar para os números? Pensando nas nossas moradias. Ah, boa! Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Era isso que eu queria. Um apartamento Tivemos um quarto em um apartamento na chegada por 6 dias, 7 dias. Um hotel em Darwin, Adelaide River. Depois Japão, voltamos, um Airbnb em Melbourne por 2 dias, mudamos para Port Arthur naquela casa, depois moramos numa barraca por 1 semana, mudamos para a casa dos brasileiros em Hobart por 1 mês, depois a casa da Latina por 10 dias. Aí o grande número, eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa, que era o número de acomodações aí que a gente teve, foram mais ou menos 8 acomodações. Que dizer, né, desse primeiro ano? Foi um ano de muito trabalho, ainda que a gente esteja projetando mais trabalho do que foi esse primeiro ano de Austrália, agora pro segundo ano. Foi um ano de muito trabalho, não foi um ano que a gente conheceu muito da Austrália, né? É claro que isso está nos nossos planos e eventualmente vai acontecer. Mas esse 1 ano de Austrália vai ser diferente para cada um que vai vir para a Austrália, né? Totalmente. E ele tem que ser diferente de acordo com o teu objetivo com o Work Holiday Visa, ou seja, o visto que tu estiver vindo, né? Mas a gente sempre recomenda o Work Holiday Visa. E o nosso objetivo com o Work Holiday Visa é fazer dinheiro, conseguir juntar uma grana, né? Esse dinheiro justamente que vai nos possibilitar viajar depois, que vai nos possibilitar conhecer mais da Austrália depois, porque como a gente disse, obviamente isso vai acontecer. Mas no geral foi um ano positivo. Claro, com certeza. E precisamos dizer que antes de completar 1 ano de Austrália, ali no dia 6 de fevereiro, quando acabou a colheita de cerejas, a gente já começou a aproveitar os últimos dias que a gente tinha naquela casa para buscar o nosso novo emprego. Novamente, todo aquele processo de mandar centenas de e-mails, e novamente, pouquíssimas respostas. E uma resposta que foi boa, que a gente falou por telefone, e que era exatamente o que a gente estava procurando, na verdade, para o nosso propósito, foi aqui onde estamos agora, que é... Chegamos aqui, ó, a plaquinha. Cadê a plaquinha que a gente terminou o nosso último vídeo? Mas apesar de ter conseguido no finalzinho do primeiro ano, White Cliffs faz parte do nosso segundo ano de Austrália, assim como o carro que está por detrás dessas câmeras aqui. Exatamente, que é o carro aí que a gente comprou para nos levar também para conhecer a Austrália. Só que tudo isso vai fazer parte do nosso segundo ano de Austrália, já está fazendo porque estamos vivendo o segundo ano de Austrália. Então, se vocês querem viver um pouquinho desse ano com a gente, seguirem acompanhando aí os vídeos do canal, se inscreve se não é inscrito, deixa teu like e até a próxima. Tchau! Tchau! Não existe a rua Pei Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. Não existe.